Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C Sharp e o sistema de impressão. Estivemos aqui a ver durante estes vídeos iniciais como desenhar linhas, desenhar retângulos, desenhar quadrados, circunferências, preencher esses espaços e, como poderão ver, nós temos também, para além desses desenhos de formas, no e.graphics, temos aqui, por exemplo, o Draw Path e o Draw Pie. Okay? O Draw Path é algo complexo que nós não vamos falar ainda agora, porque é uma estrutura que nos permite desenhar aqui formas com um formato não geometricamente tão simplificado. Okay? E envolve aqui a introdução de arrays de bytes e arrays de points, que nós não vamos explorar aqui nesta fase inicial, e eventualmente, se acharmos que é importante, lá mais para o fim desta sessão de vídeos, nós iremos falar sobre isso. E o DrawPy, que na prática nos permite desenhar uma circunferência cortada numa determinada parte. E é fundamental, por exemplo, se nós quisermos criar um sistema de impressão de gráficos de TART, ok? Com um pedaço de uma circunferência cortada. No entanto, temos também o Draw Polygon, que nos permite dar aqui vários pontos e automaticamente fechar um polígono. Não vamos estar a explorar muito isto porque eu sou muito sincero. Normalmente não é para este tipo de figuras que nós utilizamos o sistema de impressão. Nós queremos imprimir essencialmente texto e as figuras têm, ou neste caso os retângulos e as linhas, dão-nos a possibilidade de nós criarmos áreas, definir áreas, ok? E neste caso traçar uma linha, por exemplo, para criar um separador, ou uma linha separadora, ou um cabeçalho, ou definir ali um pequeno pretexto estético para melhorar o aspecto gráfico do nosso documento. E, portanto, é nessa perspectiva que, essencialmente, nós vamos utilizar os retângulos e as linhas. E, portanto, não vou estar aqui a perder muito tempo a aprofundar muito sobre o Path e o Pie, ou o Polygon, sendo que, evidentemente, os utilizadores que estão a ver neste momento estes vídeos podem, obviamente, explorar estas possibilidades. No entanto, há aqui o Draw Image, ok? E o Draw Image nós iremos falar um pouco mais à frente. Temos aqui o Draw Icon, ou como lhe queiram chamar. Temos o Draw Ellipse, que nós já vimos também. O Draw Curve. E o Draw Curve permite-nos fazer simplesmente isto, reparem, uma pen e definir pontos, um array de pontos. E o que é que vai acontecer neste caso? Se eu vou aqui dar uma exemplificação muito rápida, okay? Porque não é muito sinceramente o tipo de expressões que nós utilizamos com maior frequência, ok? Desenhar uma curva no nosso documento poderá ter o seu grau de importância se nós estivermos a fazer uma aplicação demasiadamente específica em termos geométricos, mas na essência nós queremos é imprimir texto de diferentes tamanhos, dentro de determinados espaços, imprimir imagens, etc. Mas eu já agora vou fazer aqui o Draw Curve. Ele pede-nos um array de points. Então, point, pontos, igual a new points, e vamos definir aqui dois pontos, ok? New point, vamos colocar aqui as coisas mais para o meio, neste caso 100,400, e depois um outro ponto, new point, de 500,300. Ok. Um ponto mais ou menos aqui, que é o primeiro, 100 por 400, e um ponto mais ou menos ali, que é 500 por 300, ok? Eu aqui coloquei este sinal a mais. Ok, vamos então tirar aqui o comentário, e vamos colocar aqui no curve uma pen, new pen. A minha pen vai ter apenas cor, color.black, ok? E depois, vírgula, o meu array de pontos, que neste caso é o pontos. Okay. Vamos ver o que é que vai acontecer neste caso. Prever e, olha, que rica curva que eu aqui tenho. Uma vez que eu apenas forneci dois pontos, na prática o que eu estou a fazer é desenhar uma linha reta. Se eu colocar aqui um terceiro ponto, new point, e neste caso eu colocar aqui um outro valor qualquer à sorte, vou pôr aqui, por exemplo, 250 ou 250,600. Então, reparem o que é que vai acontecer agora.
Eu vou prever e agora sim temos aqui qualquer coisa mais parecida com uma curva. Isto é, o primeiro ponto de referência ali, o segundo ponto de referência ali e um terceiro ponto aqui de referência. Ora, isto significa que, para eu desenhar um arco de circunferência perfeito, eu posso ter a necessidade de fazer aqui alguns cálculos nos meus pontos, ok? Eu quero colocar um ponto aqui, outro ponto aqui em cima, exatamente a meio, ok? Na perpendicular, e depois outro ponto naquele cantinho. Certo? Mais ou menos aquilo que nós temos aqui no e no ponto e vírgula. E depois qualquer coisa aqui próximo desta vírgula. Que é para o arco se desenrolar desta forma. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Temos aqui 100, 400. Portanto, 100 por 400, cá para baixo. O último ponto também terá que ser 400. E vamos colocar aqui, por exemplo, 500 para a frente. E entre o 100 e o 500, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui, neste caso, vamos aqui reduzir isto para 200. Já vamos acertar estas coisas todas e vamos pôr aqui 300. Ora, a distância entre 100 e 300 é 200 e a distância entre 300 e 500 é 200 também. O que quer dizer que a distância entre 200 e 400 também é. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui um arco, uma curva, que é uma espécie de uma montanha com este aspecto, ok? Portanto, reparem como, na prática, este tipo de formulação gráfica não será muito interessante para a maioria dos documentos que vamos produzir nas nossas aplicações, ok? Daí que eu não queira estar a tirar muito partido deste tipo de implementação. Não é o objetivo destes vídeos estar a fazer uma análise aprofundada sobre cada um dos métodos ou das fórmulas ou das funções que nós temos aqui para desenhar estes elementos todos. Serve apenas este vídeo também para o facto de terem esta noção de que existe esta possibilidade de nós podermos desenhar curvas e até utilizar algumas expressões mais direcionadas para o campo da geometria, que nos permitem desenhar então esses elementos no nosso ecrã. No próximo vídeo, e posto que falamos aqui sobre já essencialmente as principais figuras geométricas que nós podemos fazer ou desenhar nos nossos sistemas, vamos mostrar como desenhar texto.